Onde fica o inferno? Esse lugar realmente existe? A ideia de um lugar de tormento onde os maus vão queimar para sempre é comum em várias culturas e religiões. Como podemos conciliar a verdade sobre um Deus de amor e misericórdia, mas que apesar disso vai queimar pessoas por toda a eternidade? Nesse vídeo vamos pensar um pouco sobre esse assunto e analisar alguns textos da Bíblia e ver o que ela nos ensina sobre isso. Além de outras religiões, os cristãos em sua maioria acreditam que Deus vai mesmo torturar pessoas eternamente. Talvez você seja uma dessas pessoas. Peço que você assista o vídeo até o final, pois vou te mostrar uma opinião diferente sobre o assunto. Deixe ao final do vídeo a sua opinião nos comentários. Desde já agradeço a sua atenção. Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. Se no final não gostar, deixe o dislike. Milhões, ou quem sabe bilhões de pessoas, num mar de chamas que não se apaga, gritando de dor para todo sempre. Mas você sabia que nem todas as culturas descrevem o inferno como um lugar quente? Na cultura nórdica, o inferno se chama Niflheim, e é um lugar gelado onde vive uma gigantesca serpente branca que se alimenta dos mortos. Mas também é um lugar de sofrimento constante. A ideia de um inferno eterno está intimamente atrelada a outro ensino comum, a imortalidade da alma. Mas isso é assunto para outro vídeo. Perceba que se os perdidos estão sofrendo por toda a eternidade, significa que eles são imortais. Têm vida eterna. Mas a Bíblia ensina que a vida eterna é só para os salvos em Cristo. A ideia de que a vida eterna é dada somente aos justos está presente em várias passagens da Bíblia. Vejamos algumas delas. Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Antes de lermos outros versos da Bíblia, quero compartilhar com você dois textos de autores cristãos, falando sobre sua crença no inferno. O réprobo estará dentro dessas chamas, envolvido por elas, como um pedaço de lenha numa fornalha. Terá um abismo de fogo debaixo de seus pés, imensas massas de fogo sobre sua cabeça e ao derredor de si. Quando vir, apalpar ou respirar, fogo há de respirar, apalpar e ver. Estará submergido em fogo como o peixe em água. E essas chamas não cercarão apenas o condenado, mas penetrarão nele, em suas próprias entranhas, para atormentá-las. Todo o corpo será pura chama, arderá o coração no peito, as vísceras no ventre, o cérebro na cabeça, nas veias o sangue, a medula nos ossos. Cada condenado converter-se-á numa fornalha ardente. Agora veja o que disse Jonathan Edwards em seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, de 8 de julho de 1741. Muitas miseráveis criaturas que estão agora em tormentos no inferno, as quais lá sentem e suportam a fúria de sua ira. Na verdade, Deus está irado em grau muito maior com um grande número dos que estão agora na terra, sim, e sem dúvida, com muitos que estão agora nesta congregação, os quais é possível estejam bem à vontade, do que está com muitos daqueles que estão agora nas chamas do inferno. Eu entendo que muitos verdadeiros cristãos, fiéis e devotos, creem dessa forma, mas será mesmo que Deus fará isso com aqueles que rejeitam seu amor? Uma coisa não se pode negar: os que se perderem, vão perecer no que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos então analisar algumas palavras do texto original que foram traduzidos para inferno em algumas traduções da Bíblia. A primeira é a palavra hebraica, Sheol, que aparece 62 vezes no Antigo Testamento. Sheol significa lugar dos mortos, sepultura ou abismo.
Não está originalmente ligada a essa palavra a ideia de sofrimento eterno. Vejamos apenas duas dessas passagens como estão na versão Almeida corrigida e atualizada. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde forem, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Se nesse verso estivesse a palavra inferno no lugar de sepultura, o patriarca Jacó estaria admitindo que iria para lá após a morte? Vejamos também o que diz Jonas 2, verso 2. E disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. O abismo aqui é Sheol, que se fosse traduzido por inferno, isoladamente daria a impressão que Jonas estaria gritando de lá. Mas o verso 1 deixa claro que ele estava dentro de um peixe. Na Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego koiné do Novo Testamento, a palavra escolhida para Sheol foi Hades. Portanto, Hades tem o mesmo significado. Ela aparece 10 vezes no Novo Testamento. A terceira palavra é Guiena, e aparece 12 vezes no Novo Testamento. Guiena significa Vale do Filho de Hino. Esse vale ficava próximo a Jerusalém e nos tempos do Antigo Testamento era usado para sacrifícios humanos. Nos tempos de Jesus era uma espécie de lixão público, onde se queimava restos de animais e até indigentes. A quarta e última palavra é Tártaro, que aparece apenas uma vez no Novo Testamento, em 2 Pedro 2 verso 4. Vejamos então algumas passagens do Novo Testamento em que aparecem essas três palavras, Hades, Guiena e Tártaro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Em Mateus, Jesus está usando a expressão portas do inferno de uma forma figurada. Porque assim como ele, a pedra onde a igreja foi edificada, venceu a morte, essa não poderia prevalecer contra a sua igreja. No texto de Atos nós temos uma citação do Salmo 16 verso 10, que se refere ao Messias. Ou seja, o inferno aqui é a sepultura, onde Jesus não permaneceu para se decompor ou ver a corrupção, pois ressuscitou. E se a tua mão te escandalizar, corte-a. Melhor é para te entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. O que era mesmo o Guiena? O lixão, onde se queimava até corpos e onde devia haver também vermes. Aqui Jesus faz alusão a outro texto do Antigo Testamento. E sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Jesus está usando uma imagem horrível de um lugar com cadáveres, vermes e fogo para falar do destino dos ímpios no juízo final, no futuro, e não logo após a morte. O verme não morrerá e o fogo não apagará, até que tenham cumprido a sua função. Ou então teremos que admitir a ideia de vermes imortais. O que é uma ideia meio estranha, você não acha? Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esse texto de uma forma figurada aponta para a condição dos anjos caídos e não necessariamente um local de tormento onde eles estariam agora. Perceba que o texto diz que eles estão reservados para o juízo. Portanto, ainda não estão em juízo. O que está alinhado com a ideia de um castigo final, no futuro. Se você tem uma opinião diferente sobre o significado desses versos, por favor deixe nos comentários. Existe uma outra questão importante a se considerar quando analisamos essa questão do inferno na Bíblia. A expressão para sempre e eternamente. Quando usamos essas expressões, atrelamos a elas a ideia de um tempo sem fim, mas na Bíblia não é necessariamente assim. Vejamos mais duas passagens da Bíblia. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Você acha que nesse verso para sempre significa um tempo sem fim? Porque se fosse assim Samuel estaria vivo até hoje no templo servindo a Deus.
Veja o que Ana disse quando deixou o pequeno Samuel aos cuidados do sacerdote Eli. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Aqui para sempre não é um tempo infindo, mas o tempo de vida de Samuel. Como Sodoma, e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Fogo eterno é um fogo que não apaga nunca? Não. Se fosse assim, aquelas cidades deveriam estar queimando até hoje. Mas não estão. Quando a Bíblia fala da vida eterna que os salvos receberão, sim, é um tempo sem fim. Mas quando fala do castigo do ímpio, ela se refere à consequência do castigo, ou seja, à separação eterna de Deus por meio da morte. Existem outros textos que poderíamos analisar, mas quero terminar com uma reflexão para você pensar. Você não acha desproporcional que uma pessoa que viveu em pecado, rejeitando o amor e a misericórdia, por exemplo, 60 anos, fique sofrendo dores indescritíveis por toda a eternidade? Como você se sentiria sabendo que enquanto você está no paraíso com Deus por toda a eternidade, ao mesmo tempo, uma pessoa querida está sendo torturado nas chamas? Segundo o livro do Apocalipse, o ímpio receberá o castigo conforme a vida que levou, e por fim, a morte eterna. Será como se nunca tivesse existido. Mas Deus não quer isso para você. Ele quer viver com você eternamente. Por isso Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele já passou pelo lago de fogo e enxofre por você. Se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, por que não fazer isso agora? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.